Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar uma palavra com os amados em Mateus, no capítulo 28, do versículo 11 ao 15, fala da mentira dos judeus, né? Diz que quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, né, ali na ressurreição. E congregados, eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, né, para que ocultasse a ressurreição de Cristo, né. E dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram, né. A mentira dos judeus. E se isso chegar aos ouvidos pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. A mentira dos judeus, né? A prostituta que engana as nações, né? Onde muitos em várias nações, né, expõem as suas bandeiras, né? E juntamente estão junto com as suas mentiras. A Bíblia cita como os não-judeus da sinagoga de Satanás, né? Aqueles que, assim como eles, alguém que estava dormindo, né, poderia ter visto seus discípulos retirarem, né, a Jesus. Se eles estavam dormindo, como eles iriam ver que os discípulos retiraram, né? E muitos hoje continuam, né, até os dias atuais, cultuando o pai da mentira, a mentira, o diabo, né, que não tem, jamais se apoia no princípio, antes mesmo do princípio, que é a verdade, né? Onde ela engana as nações, né? E a Bíblia diz porque amotina em vão as nações, né? Porque Cristo é aquele que governa e é aquele que traz toda mentira à tona, né? Assim como a muitos ele já abriu os olhos, né? Mas também muito mais outros têm os seus olhos fechados, a cegueira, né, para que não creiam. Muitos dizem que creem, que são crentes, né, mas na verdade não têm entendimento. O adversário já arrancou essa verdade há muito tempo, né? Só persevera aqueles que têm como mente de Cristo, né? Aqueles que usam o capacete da salvação, que é a mente de Cristo, que não permite as setas inflamáveis, como ele nos diz, não permite que o seu caráter, os seus rins, sejam influenciados, né, pelo pai da mentira. Antes, mantém no Evangelho, na verdade, assim como Jesus aparece aos discípulos na Galileia, né, depois, e disse, os 11 discípulos, porque o filho da perdição já não estava no meio deles, né, ele tinha conquistado o seu galardão como prêmio da injustiça, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda havia Tomés no meio deles, né? E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em mais um dia, né, que ele está nos falando, que a gente persevere, né, que jamais venha naufragar na fé,
porque nós vimos até o caso de João Batista, né, que recebeu dele mesmo o próprio poder e autoridade, né, que tinha o espírito de pregava com poder, com autoridade, com o espírito de ousadia, e desfaleceu na fé, né, porque pede um dos seus discípulos, né, é tu que havemos de esperar ou virá outro, né? E pela incredulidade, né, daquele que o próprio Jesus disse, na verdade, nascido do ventre de mulher, porque Jesus ele foi gerado, né, pelo onipotente, pelo todo-poderoso, e concebido pelo Espírito, mas gerado em ventre de mulher. João Batista foi o último, né, e como ele disse, foi grande, mas aqui quem vos fala é o menor aqui na terra e o maior no reino dos céus, né? E Jesus, quando via ali aquelas ovelhas que não tinha pastor, né, perdidas, quando aconteceu aquilo com João Batista, que repousou a sua cabeça na bandeja da raposa, né, ele ficou com compaixão daquele povo, né, das ovelhas que não tinham pastor. E ali ele cuidou delas, né, assim como está na consumação dos séculos, né? A Bíblia diz que a finalidade daqueles que perseveram do remanescente é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Porque muitos, infelizmente, entregaram, né, a incredulidade, e a estes não há mais esperança, né? Mas que a gente persevere, porque aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, né, aqueles que não tiveram o seu nome riscado, ainda há esperança para anunciar as boas novas, né, para que a gente vá às nações e anuncie, né, enquanto tiver tempo, para que os ceifeiros se alegrem, porque a Bíblia diz, né, que os anjos se alegram quando uma alma se arrepende, quando um pecador se converte, né, e apaga uma transgressão de pecados. Em mais um dia que a gente persevere na nova aliança, né, do qual nós somos chamados para anunciar as boas novas, né, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Cristo nos ensina, né, batizai no Espírito, né, para que eles venham se arrepender de seus maus caminhos e receber os dons espirituais. Batizai como João dizia, né, o Batista, eu não sou digno, né, mas aquele que vem após de mim, aquele que antes de mim era, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E mais um dia que a gente persevere na verdade, né, crendo, porque pai da mentira, o Deus com letra minúscula desta era perversa, segundo o entendimento de muitos, né, para que não creem no Evangelho, qual é a verdade. Trocaram a justiça pela injustiça humana, né, e largaram aquilo que era possível salvar e propagam uma mentira, assim como os judeus, né, os não-judeus da sinagoga de Satanás. Mas que a gente persevere, né, porque como alguns perguntam, irmão é pregador? Né? Na verdade só há um pregador, né? Só há um grande profeta, a promessa de Deuteronômio, que é Cristo Jesus, suscitarei no meio de vós, né, o grande profeta.
Só há um que foi pregado, que deu a sua vida por amor de todos, né? Só há um único bispo e bom pastor. Só há um grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, que foi o maior, abençoou o da promessa, né? O rei de Salém. Então, amados, se não fosse pela misericórdia, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em me utilizar para anunciar as boas novas, né, nada seria. Como Paulo dizia, assim faço das suas palavras. Sou o pior dos pecadores, né, do que vós, mas alcancei a sua graça e a misericórdia, para que na minha fraqueza em que eu glorie, todo dia ele me aperfeiçoe, e eu simplesmente dou liberdade para que o Espírito Santo me utilize, em nada me glorie. É um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.